Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Amém. Bom estarmos aqui. Bom levantarmos cedo para vir na reunião da igreja, né? Tem os que não gostam, né? Amém. Eu quero estar repartindo uma palavra com você nessa manhã a respeito do Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus. São coisas que nós já ouvimos no decorrer da nossa caminhada em Cristo Jesus, mas é sempre bom a gente estarmos reenfincando as estacas, né? Que elas vão se afrouxando no decorrer dos anos, ou alguns não ouviram falar sobre isso ainda. Mas quando nós nos convertemos, obrigado, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, alguém falou para nós do Evangelho, não foi verdade? Foi o Evangelho pregado para nós, o Evangelho das boas novas de salvação. O Evangelho, na verdade, ele é o centro, é o coração da palavra de Deus. O Evangelho do Reino, ele é, toda a Escritura, ela é a preparação do Evangelho. O Evangelho, ele é a participação, né? Ou a participação no Evangelho, toda a palavra de Deus, ela fala do Evangelho. Tanto o Velho Testamento aponta para o Evangelho, como o Evangelho como um todo se fala de si mesmo, né? A palavra de Deus, ela é uma palavra assim, apaixonante. Eu não sei se você já teve essa experiência de quando você começa a ler Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João, principalmente ali, estou falando dos evangelhos, né? Ou a própria palavra de Deus, a gente vai se encantando com ela. Quando você se concentra na leitura, está dando um pouco no microfone, quando a gente se concentra na palavra de Deus, assim, a gente vai ficando apaixonado, né? Até o Francisco falou isso na quarta-feira aqui, né? Como é gostoso falar das coisas eternas de Deus. A gente vai se interagindo, eu não sei se você é igual eu começo a ler a palavra assim, parece que eu volto no tempo lá, eu começo a imaginar como que era lá, né? Como que era no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, né? A gente tem uma noção muito legal disso, não sei se todos já assistiram aquele The Chosen, né? Os figurinos, a época, a cidade ali em si, ali ainda está melhorado, né? Porque volta no tempo 2000 anos atrás, para você ver como que era. Não era bem daquele jeito, o negócio era bem mais caótico, era bem mais difícil, mas ali abre muita mente da gente em como era aquele tempo do passado. Então é uma coisa assim muito linda quando a gente começa a ler a palavra de Deus e começa a ter esperança. A nossa fé, ela é aumentada quando a gente lê a palavra, porque é o Evangelho na nossa vida. Agora eu pergunto para você, se não tivesse o Evangelho, não tivesse chegado até você hoje, se as boas novas de salvação não tivesse chegado na sua vida, na sua família, o que seria? Como que você estaria vivendo hoje? Se não tivesse Jesus, se você não tivesse esse livro de capa preta na sua vida, como que seria a sua vida hoje? Seria só notícias má, seria só desgraça, a vida da gente seria um inferno, porque não teria coisa boa, não existiria temor, não existiria a presença de Cristo na sua vida, no seu lar. Então são coisas assim que é bom a gente dar uma paradinha, dar uma refletida, para a gente valorizar aonde nós estamos, para a gente valorizar aquilo que a gente já tem, né? Então a boa notícia é a mensagem da salvação,
Jesus se fez carne e habitou entre nós. Há boas novas. Lembra quando os pastores estavam com o seu rebanho lá no pasto, à noite, e o anjo do Senhor, ali em Lucas, ele aparece para os pastores e fala assim: a boa notícia, a boa nova é que Jesus Cristo, o Rei, nasceu, né? E ele dá uma direção para os pastores: vão até Belém, vocês vão encontrar o menino enrolado nos panos lá, numa manjedoura. Então as boas novas de salvação, uma boa notícia, a boa mensagem é essa: Jesus nasceu, e ele traz consigo a restauração da vida do homem que estava caída. Então Jesus, ele falou das boas novas, ensinando e anunciando o evangelho do reino. Lembra daquela passagem que diz assim lá em Mateus 9, né? E percorria Jesus todas as cidades e povoados e todas as sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doença e enfermidade. Então a vida de Jesus, ele é a boa notícia nas nossas vidas. Jesus veio, ele habitou, ele trouxe esperança, salvação ao mundo. Até o mal tem que sair, o bem ele prevalece, triunfa através da fé que nós podemos ter, porque os nossos pecados eles foram perdoados e nós reconciliamos com Jesus. Jesus, ele veio resgatar aquilo que havia perdido. Então o evangelho ele traz isso na vida do ser humano. Eu estava conversando com o irmão esse final de semana, essa semana aqui, sexta-feira, falei assim: o evangelho ele nos coloca no trilho de novo. O homem sem Jesus, ele descarrilha que nem um trem, ele sai fora, ele perde o rumo. Então a palavra de Deus, o evangelho do reino de Deus, ele nos coloca no trilho e nos mostra: esse é o caminho, andai nele, esse é o caminho. Você pode ver quando Jesus ele chega numa casa assim, ele coloca ordem nessa casa. Lógico, desde que a pessoa queira mudança, desde que a pessoa queira se acertar, ele traz o centro, ele traz direção para o homem, traz direção para a mulher, traz direção para os filhos, traz direção nas finanças, traz direção no diálogo dentro de casa, traz o respeito. Aquilo que onde havia trevas, agora reina a luz de Cristo ela reina. Então Jesus ele faz essa mudança toda na vida da pessoa, na casa da pessoa. O evangelho, as boas novas da salvação, nós encontramos no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que recebe o nome, né? A partir dessa palavra surge uma outra com um teor igual a esse evangelho, né? A evangelização. A evangelização é o ato da pessoa proclamar o evangelho do reino. A evangelização, ela é um mandamento dado a todos aqueles que nascem de novo. Então você recebe, e a palavra de Mateus no capítulo 28 fala: ide e fazei discípulos, ide e anunciai as boas novas, ide e anunciai, Jesus reina. Amém? Esse é o mandamento, e essa é a palavra, né? Associada com o evangelho, a evangelização. E Marcos ele fala assim, Marcos 16, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora quem crê e for batizado será salvo. Essa função já é do Espírito Santo, não é nossa. Porque o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é papel nosso. O papel nosso é proclamar o evangelho do reino de Deus. Amém? E às vezes a gente quer que na marra que a pessoa aceita Jesus, mas não é assim.
O que a gente tem que ir e apresentar o Evangelho. Se a pessoa vai se converter, se ela vai aceitar, é o Espírito Santo que convence. E vou falar a verdade para você, que quando o Espírito Santo convence a pessoa, a gente fica de boca aberta e fala: uau, aquele fulano se converteu? Puxa vida, olha, minha fé estava pequena. Mas é o Espírito Santo que entra, ele que convence. Ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas o papel nosso é evangelizar. O Evangelho, ele é o fundamento na vida do ser humano. O Evangelho, ele é a base, ele é o alicerce, ele precisa ser bem feito, bem fundamentado na vida do ser humano. Por que a pessoa se desvia? Porque não foi bem fundamentada, ela não foi bem alicerçada no Evangelho. Então o alicerce, ele é um fundamento, não pode ter rachadura, não pode ter trinca, ele tem que ser muito bem fundamentado. É que nem quando você vai comprar uma casa. Quando você vai comprar uma casa que você não a construiu, você tem que olhar bem os fundamentos. Você tem que fazer uma vistoria na casa. Você olha ela por dentro, olha ela por fora, vê se ela não tem trinca. Se ela tiver uma trinca de pé, é uma trinca de dilatação. Agora, se ela tiver uma trinca em diagonal, opa, o alicerce está cedendo. É ou não é, Vitor? Vitor é engenheiro, olha lá, confirmou. Então, às vezes tem uma trinca na laje, mas ela é reta, opa, ela é uma trinca de dilatação. Mas se ela for em diagonal, alto lá, veja direito, alguma coisa está cedendo. Então, assim é a vida do discípulo. Ele não pode ter variação de dúvida, o discípulo não pode ter dúvida, ele precisa entender bem o Evangelho do Reino de Deus. Tem o papel do discipulador, mas também tem o papel do discípulo de pesquisar, ir atrás, de ler, de fazer comparação, de estar estudando. Para quê? Para que o alicerce seja bem fundamentado. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Vamos ver um pouquinho o que a palavra nos ensina, além disso que a gente está falando. Romanos 1, 16 e 17. Tem Romanos na sua Bíblia, hein? Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha só, o Evangelho é o poder de Deus, primeiro para o judeu, depois do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo vive pela fé. Então o Evangelho das boas novas de salvação é Cristo. Amém? Vira umas folhinhas para frente, Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. O Evangelho foi escrito há 2000 anos atrás. E o Evangelho, ele é princípio na nossa vida. Presta atenção no que eu estou falando. Princípio não se muda. Princípio não faz alteração, não tem correção. Por mais que uma Bíblia ela é publicada, depois aparece uma outra versão de Bíblia, tem algumas variações por causa da correção do português. Você pode fazer um comparativo com uma outra, mas o princípio, o padrão, aquilo que foi estabelecido não muda. E Paulo aqui na carta de Gálatas, ele fala isso para o povo de Gálatas, e hoje ele está falando para nós aqui. O verso 8 ele fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu,
vos anuncio outro evangelho, além daquilo que eu já anunciei para vocês, seja maldito, esteja amaldiçoado, porque não existe outro evangelho. Verso 9: assim como eu já vos disse, e agora de novo eu vos digo, se alguém de vós anunciar outro evangelho, além daquilo que já recebeste, seja amaldiçoado. Vamos continuar aqui o verso 10. Porque persuadindo eu agora homens de Deus, ou procuro agradar a homens? Porque se estive ainda agradando aos homens, eu não sou servo de Deus. Mas eu faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Queridos, é um alerta muito grande essa palavra de Paulo aqui, porque o evangelho não muda. Quem muda é a geração, quem muda é os homens. Quem quer dar um jeitinho nas coisas para agradar o povo é os homens. Mas o evangelho, ele é um leite genuíno, ele é puro, ele é imutável, não dá para dar jeitinho. O brasileiro é muito de dar jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho ali, vamos. Mas o evangelho não se muda, porque o evangelho é a palavra de Deus, não é a palavra de homem algum. Paulo está falando que ele aprendeu com Cristo, e eu entendo aqui também que ele aprendeu com os homens que Deus colocou na vida dele e falou através da boca desses homens. Então Paulo fala que eu aprendi o evangelho de Cristo, e é esse evangelho que eu ensino para vocês, não o outro. Não mude, não mude, é isso que fica, doa quem doer. Se a pessoa gostou ou não gostou, é a palavra de Deus, conversa com Deus, amém? Então fica um alerta muito grande para isso. E um alerta muito grande também é uma profecia que eu vejo assim que é uma das profecias mais importantes que tem na palavra de Deus, é aquela que Jesus fala em Mateus 24. Volta aqui um pouquinho, Mateus capítulo 24, verso 14. O Emitian falou isso uma vez no encontro de pastores, e eu gravei muito bem isso aqui. E tem coisas que a gente grava assim, você fala, poxa vida, isso aqui não dá para a gente deixar para lá, né? E você conhece muito bem também, Mateus 24, 14, e ele diz assim: e este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunhas todas as nações, então virá o fim. Quando o evangelho for pregado a todas as pessoas, Jesus volta a buscar a sua igreja. Você crê assim? Amém? Aqui Jesus está dando as últimas instruções aqui, está caminhando para o final da sua vinda, e no capítulo 24 ele está falando da volta dele, e essa palavra aqui é uma profecia, né? Dita pelo próprio Senhor Jesus. Este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, então o fim virá. O reino de Deus, ele se aproxima, ele foi anunciado por Jesus Cristo. Aquele reino do universo tornou-se o rei do universo, ele se tornou um homem na pessoa do Filho de Deus. A palavra se fez carne, o rei se fez servo, o dono do universo se fez pobre, ele se esvaziou a si mesmo, o Criador se torna numa criatura, o juiz, ele deixa o seu poderio para tornar-se
num lugar de culpa. Por que Jesus fez tudo isso? Para que ele fez tudo isso? Nós éramos rebeldes, nós tínhamos uma natureza má, a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, todos nós éramos rebeldes contra o reino de Deus, nós pecamos contra Deus, nós éramos ignorantes na nossa maneira de viver, nós vivíamos como nós queríamos. E daí a gente se depara com João 3,16, onde ele fala assim, que Deus amou o mundo. O amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. Quando Ele fala que Ele amou o mundo, não é o planeta Terra, não é a fauna, a flora que Ele amou, não, Ele amou as pessoas. Aí Ele resolve vir nos salvar para dar uma oportunidade para nós, porque é opcional. Quem crê e for batizado, Jesus não força ninguém a crer nele, mas quem crê e for batizado será salvo. Então Ele veio nos chamar ao arrependimento, Ele veio nos chamar para o seu reino, e é por isso que as boas novas chegou até nós, porque nós aceitamos, né? Então chegou a hora, chegou o reino de Deus, arrependemos, nós cremos no Evangelho, acreditamos nas boas novas, e o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Amém? Porque nós cremos, nós acreditamos no Evangelho, que é o poder de Deus. Agora Jesus, ele andou aqui na terra 3 anos e meio, e foi condenado, crucificado. Jesus, ele começa o seu ministério ali depois do batismo nas águas com João Batista, e ele pregou o evangelho do reino de Deus. 3 anos e meio ele falou do evangelho do reino de Deus. Jesus foi condenado à morte, foi crucificado, ao 3º dia ele ressuscitou, e ficou mais 40 dias na face da terra, com os seus discípulos e os seus apóstolos ali. O que Jesus falou nesses 40 dias ali? Sobre o evangelho do reino de Deus. Você percebe que ele não mudou a mensagem dele? Abra sua Bíblia lá comigo em Atos capítulo 1, no verso 3. Jesus não mudou, agora eu morri, ressuscitei, vou mudar a mensagem. Não, ele não mudou. E por que o homem muda? Por que o homem quer mudar? Por que o homem quer pregar o evangelho sem o senhorio de Cristo? Percebe? Não podemos mudar, não pode aceitar uma coisa dessa. Atos 1:3 fala assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando das coisas. O que está escrito na sua Bíblia? Falando do reino de Deus. Você percebe? Jesus está aí. Qual que foi o tema principal da pregação dos apóstolos? O que os apóstolos, depois que Jesus subiu ao céu, começaram a pregar? Vira aí, Atos capítulo 8, no verso 12. Atos 8, 12. Mas como crescem, acreditaram em Filipe e lhe pregavam acerca do reino de Deus. Olha aí, Filipe pregando o evangelho do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e batizava tanto os homens como as mulheres. Os discípulos deram continuidade na obra. Vamos ver lá o último capítulo de Atos,
capítulo 28 de Atos. Paulo ali, ele já está preso, logo depois ele é sentenciado também, e ele está numa casa alugada, e os irmãos iam ver ele, ia estar junto com ele, e eram edificados. No capítulo 28, no verso 30 e o verso 31, os dois últimos deste livro. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que ele havia alugado, e ele recebia todos quantos vinham vê-lo, e pregando, o que Paulo pregava para eles? O reino de Deus, e ensinando-os com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Você percebe que não tem outra palavra para falar a não ser o evangelho do reino de Deus. Está falando do reino, está falando da pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, está falando da vida dele. Então, 2 coisas fundamentais quando você vai pregar o evangelho. Os jovens que fizeram a palavra sabem disso. É você anunciar na íntegra a palavra de Deus e o seu testemunho pessoal. São 2 pilares, você mostrando quem você é, como que você vive, e você anunciando o evangelho do reino de Deus. Amém? É isso aí? Glória a Deus. O reino de Deus chegou como? Aonde? Né? Onde que está o reino de Deus? O que é o reino de Deus? É a igreja? O reino de Deus é o estilo de vida? O reino de Deus é eu ser um adorador? Como que está isso, né? Deixa a Bíblia explicar, responder isso para nós no livro de Lucas. Abre aí Lucas, no capítulo 17. Capítulo 17, verso 20 e 21. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, responderam-lhes e disse-lhes: o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Olha só, e nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Eu estava falando com os irmãos aí esse tempo atrás, essa semana, falando da grandeza de Deus. Eu até ministrei isso aqui para a igreja, né? Mostramos uns slides aí a respeito do universo, do sistema de rotação da Terra, a velocidade que a Terra gira em torno do Sol, o tamanho da nossa galáxia, né? Que é medonha, grande, que se um homem pegar uma nave poderosa, pegar na extremidade de uma galáxia, da Via Láctea, né? Onde nós estamos, onde o Sol é o centro, se ele pudesse pegar uma espaçonave, pegar de um extremo até atravessar o outro extremo da galáxia, ele demoraria mais de 100 mil anos, a velocidade da luz. E quantos milhões de galáxias existem no espaço sideral? E a pergunta é: que tamanho que é o nosso Deus? Que tamanho que é o nosso Deus? A gente vê o planeta Terra, a gente sai para fora, né? Você sai na porta da sua casa e olha para o céu, você fala assim: meu Deus, isso aqui não tem fim. Não tem fim. E quando você sai num lugar muito escuro, que não tem iluminação pública, não tem uma luz acesa, você vê o céu. Como é lindo o nosso céu, quantas estrelas que nós vemos no céu, como a areia da praia.
E aí a palavra de Deus, que não mente, ela fala assim, que o Senhor conhece cada estrela pelo seu nome. Que poder que é o nosso Deus, que tamanho é o nosso Deus. E daí a gente fala assim, que o Senhor mora dentro do seu coração. Quando você convidou Jesus para entrar na sua vida, Ele mora aqui dentro de cada um de nós, e Ele dá atenção para cada um de nós. Ele ouve as nossas orações, Ele escuta o nosso problema, e Ele responde o nosso problema, as nossas lutas, as nossas dificuldades, porque Ele fala que Ele não deixou nós e não desampara. Esse é o nosso Deus. Ele é grande, Ele é gigantesco, Ele é poderoso, mas Ele habita dentro de cada coração que convidou Ele para entrar. Ele habita dentro de cada um de nós. A gente tem hora que a gente não se entende, tão às vezes atrapalhado que a gente fica, mas Deus entende a gente, e Ele nos aceitou do jeito que a gente é, com todas as qualidades que a gente tem, e com todos os defeitos que a gente tem. Esse é o nosso Deus. A palavra não mente, que Ele é amor, que deu o seu Filho, o seu único Filho. Basta a gente crer nele, e a única coisa que Ele quer de nós é a obediência. Ele quer só que a gente obedeça a Ele, não quer mais nada de nós. Porque o que você vai dar para Deus? Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. O Salmo 24, no verso 1, fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, é o mundo e tudo que nele habita, é de Deus. A gente fala assim: comprou um terreno, mas terreno, antes de você comprar, ele é de Deus. A gente compra dos homens, mas ele é de Deus. Eu tenho uma casa, a sua casa é de Deus. Eu tenho um carro, passei no meu nome, o seu carro é de Deus. Toda a montanha é de Deus, todo o mar é de Deus. O que sobra? Davi falou assim, quando ele faz a oração, que ele conclui o templo, que ele constrói o templo, e ele traz a arca ali, põe a arca do tesouro, a arca da aliança dentro do templo, e ele faz uma oração. Ele fala assim: Senhor, o que eu vou dar para ti? O que eu vou te dar? Tudo é teu. Tudo, o que o Senhor precisa? Você de nada, o Senhor tem tudo, tudo é teu. Ele fica assim numa agonia, num desespero: o que eu vou dar para Deus? Ele fala: vou subir em cima do altar, vou me queimar, vou me sacrificar para Deus, porque não tem o que dá para Deus. Então, o que nós podemos dar é o nosso louvor, a nossa adoração. O que nós podemos dar é a nossa obediência aos seus mandamentos. Ser um filho obediente, não ser um filho rebelde para Deus, mas ser um filho obediente a Ele. E ele continua aqui no Romanos 11, todos nós sabemos, 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não fica nada para trás, não sobra nada, Ronaldo? Não sobra nada, tudo é de Deus. Nós estamos aqui de passagem. O Pio Sardelli, ele foi vizinho meu muito tempo, e a gente sabe que ele, acho que não sei se dos 3, dos 5 homens mais ricos da cidade, ou não sei se ele caiu desse ranking, mas ele estava nesse pódio aí. Ele chegou na cidade do Jardim e falou assim: quero comprar esse terreno aqui, vê esse terreno, quem quer, vamos comprar. E ele não se importava de pagar um pouco acima, mas quando ele quer, ele tinha dinheiro, ele comprava. Aí foram ver, falou: Pio, esse terreno aí já é seu. É seu esse terreno aí, não precisa, fica em paz aí. É meu, então tá bom. Ele morreu, ele largou tudo aí, não levou nada com ele, nem o corpo a gente leva embora, fica no cemitério, apodrece lá, nem o seu corpo se leva. Nós não temos nada, a roupa do corpo vai ficar, nada nós trouxemos, nada nós vamos levar.
Então, tudo é dele, tudo que existe pertence a ele. Então, o reino de Deus significa que Deus é dono legítimo de tudo que existe no céu, no universo. Tudo está ao seu dispor, tudo está à disposição dele. E as nossas vidas também não podem ser diferentes. Nós temos que estar à disposição do Senhor. Às vezes a gente fica bravo com Deus porque Deus não responde a nossa oração, ou não faz o que a gente quer do jeito que a gente quer. A gente é bom de ideias, né? Eu não sei se você é igual eu, mas eu tenho umas ideias tão boas, e às vezes eu me pego orando a Deus, falo: Senhor, mata aquele, Senhor, promove esse, né? Senhor, aquele que está lá em cima, tira ele do trono. A gente tem umas ideias, né? Mas a oração do Pai Nosso ensina assim: que seja feita a tua vontade e não a minha. Pronto, eu tenho que pedir perdão para Deus com as minhas ideias malucas, né? Quem somos nós para dar ideia para Deus? Observa a sua oração, como que você faz. Mas a palavra de Deus também, Paulo ensina que nós devemos de fazer conhecida diante de Deus todas as nossas orações e súplicas. Mas nós não podemos esquecer de que a vontade do Senhor deve prevalecer, em todo tempo, em todo momento. Estive orando pela Nair lá na UTI. Senhor, a minha vontade é que ela se levante desse leito, que ela saia daqui, que ela viva aí mais 20 anos, mais 30 anos. Mas a vontade do Pai não era levar embora. A vontade do Pai foi recolher. E às vezes a vontade do Pai dói nós, porque às vezes é um ente querido da gente, às vezes é uma pessoa da família muito próxima, uma pessoa que a gente muito ama, a gente sofre. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Amém? Coloca diante do Senhor seus pedidos, continua colocando para Ele, sabendo, para que Ele saiba os seus desejos do seu coração, mas nunca esqueça da oração que Jesus nos ensinou. Senhor, essa é a minha vontade, porém que a tua vontade prevaleça. Amém, amados? Fica com essa palavra nesse domingo de manhã. Que Deus possa abençoar você ricamente, que você possa continuar firme com Jesus, a sua fé sempre inabalável em Cristo, crendo no Evangelho e anunciando o Evangelho a outras pessoas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Jesus por esse tempo. Senhor, nós te bendizemos e rendemos graças ao Senhor por podemos ver nesta manhã a tua grandeza, a tua soberania, sabendo que o Senhor é acima de tudo e de todos, e a tua palavra nos diz que diante do Senhor todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que tu és Senhor dos vivos e dos mortos, tu és Senhor dos céus e da terra e debaixo da terra, tu és Senhor absoluto. E muito obrigado, Senhor, porque do mundo o Senhor nos escolheste para estarmos em obediência ao Senhor, porque a tua lei manda, o teu reino chegou às nossas vidas, as leis do teu reino chegou em nossas vidas, que é a tua palavra, os teus mandamentos, e que nós possamos andar em obediência à tua palavra enquanto vivemos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor governa nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é dono de todas as coisas. Nós somos apenas teu servo, teus mordomos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Agora despede o teu povo em paz e segurança, Senhor. Cada um possa seguir o seu destino nesta manhã e ser abençoados e agraciados por ti, e que todos possam ter uma semana muito abençoada pelo Senhor, guiada pelo Senhor em tudo aquilo que há de fazer.
No nome de Cristo Jesus, eu abençoo o teu povo, agora e sempre. Amém, amém. Amados, que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.